gente, tudo bem? Finalmente eu comecei o meu canal e eu vou falar um pouquinho pra vocês como foi a minha iniciativa de ir pra Austrália, o porquê eu fui e um pouco da história, do que se passou pela Austrália. Então, meu sonho nunca foi a Austrália, meu sonho sempre foi Estados Unidos, mas em 2016, quando eu tentei tirar um visto, eu não consegui. O meu visto foi negado no Brasil e eu fiquei bem triste na época, eu gastei R$ 1.000, mais ou menos. E eu falei, eu não vou ficar tentando, porque tem milhares de países para ir. Então eu falei, não vou tentar pela segunda vez. Enfim, comecei a viajar um pouco o mundo, fui para Europa, conheci a Espanha, fui para Colômbia, fui para o Panamá, fui para o Chile. E em 2017 eu estava ainda no Rio de Janeiro, né? Eu morava no Rio e eu e minha família a gente se mudou para Búzios. E em Búzios eu conheci meu ex-namorado, que é um canadense, que estava se mudando para a Austrália. Daí começou a minha vontade de ir para a Austrália. Por causa do amor. Eu estava apaixonada, a gente passou Natal juntos, era final de ano, e ele teve que ir embora e estava se mudando em 4 meses para a Austrália. Na verdade, acho que se ele mudou em 2 ou 3 meses. Eu que me mudei em abril, que seriam 4 meses após a gente ter se encontrado. E comecei todo o processo, né? Porque também tinha que tirar visto, mas não era visto com entrevista da forma que é pra cá para os Estados Unidos. Porque hoje em dia também eu moro nos Estados Unidos, eu não moro mais na Austrália. Eu morei somente por 2 anos lá em Melbourne. Então eu falei, eu vou tentar tirar o visto, né? Da Austrália, porque era tudo de forma online, sem entrevista. Eu falei, vai ser mais fácil. Conclusão, fui tirar o visto, meu visto foi negado. Só que eu não desisti. Eu já tinha me inscrito numa faculdade no Rio de Janeiro, em Búzios, né, na verdade, que eu falei assim, não é em Búzios, nem em Cabo Frio. Mas eu falei, eu vou me inscrever, se eu for viajar, se eu conseguir meu visto, eu cancelo a matrícula. Se eu ficar no Brasil, eu posso estudar, porque era até turismo a faculdade que eu me inscrevi. Enfim, como eu não estava trabalhando de carteira assinada, eu trabalhava para mim também por um bom tempo, mas eu não tinha muito vínculo com o Brasil, solteira, sem filho e sempre daquele medo de tirar visto, né? Enfim, consegui, pela segunda vez, apliquei e consegui meu visto. Por que eles me negaram para a Austrália? Porque eles pedem o extrato da sua conta bancária dos últimos 3 meses, com movimentação bancária. E eu só mandei o extrato puro com valor. Então, eles alegaram que eu teria que mostrar essa movimentação atual da minha conta. Aí, negaram meu visto, eu reapliquei e quando eu mandei tudo direitinho da minha conta, meu visto foi aprovado. E eu falei pra minha família que eu tava indo pra Austrália. Eu achava que a Austrália era um lugar só com calor, com praias. Achava que era praticamente igual ao Rio de Janeiro, né? Pobre eu, porque nem o Brasil é só o Rio de Janeiro. Mas nessa época, na minha cabeça, o Brasil era o Rio de Janeiro também. Porque como eu viajei pra alguns lugares, fui pro Nordeste, pra São Paulo, eu sou pra Aparecida do Norte, pro Brás, tipo, acabou. Então, assim, eu não sou muito viajada no Brasil, não. Conheci Bahia, conheci Natal e conheci BH. Acho que só isso que eu conheci do Brasil. Enfim, eu tinha uma visão de que o Brasil era o Rio de Janeiro. E esse foi um dos maiores erros da minha vida. Mas esse foi o bom de ter morado na Austrália, porque eu conheci pessoas de várias cidades do Brasil e amei a cultura paulista, sabe? Eu fiz muitas amizades com as pessoas de São Paulo e eu fiquei, gente, sabe? Pra mim eles são as melhores pessoas até agora, porque eu fiz muitos amigos mesmo, sabe? Mas é muito incrível, porque a cultura sempre varia de lugar pra lugar. E quando a gente está muito tempo morando em um lugar, às vezes a gente não tem essa noção. A gente pensa, ah, o Brasil é o Rio de Janeiro. Assim como eu vejo milhares de amigos cometendo o mesmo erro que eu cometia. Mas isso faz parte da vida. Talvez se eu não tivesse conhecido pessoas de outros estados, eu já conheci também quando eu morava no Rio, mas era diferente. Era aquela de conhecer rápido, sabe? Eu nunca fui super amiga de alguém de outro estado. E na Austrália eu tive essa oportunidade. Então foi assim, lembrar que o Brasil não é só o Rio de Janeiro, sabe? Mas a mesma coisa eu pensava da Austrália, que era um lugar só de calor, que era só praia. Porém, eu fui mudar pra Melbourne, e é um lugar que é frio, chove muito, faz muito dia cinza, e eu não sabia de nada disso. Aproximadamente 8, 9 meses de frio, sabe? Até foi muito engraçado, porque esse último verão, em dezembro, tava tipo fazendo 12 graus, tava nevando nas montanhas ainda. E eu, gente, cadê esse verão? E assim, às vezes ocorre alguns dias que fazem 44 graus, é meio que 8 ou 80. Mas vira e mexe tá tipo 10, 15 graus, sabe? Mas também tem uma época que tem um climazinho bom, né? Não vou ficar só reclamando. Mas eu sou carioca, então assim, eu amo calor. Eu fui feita pro calor, eu preciso de sol, eu preciso de dias azuis. E foi muito engraçado também, porque eu comecei a
ficar muito depressiva quando não tava sol, o que era quase sempre na Austrália, lá em Melbourne. E eu ficava chorando, sabe? Eu acordava, eu olhava, não tivesse sol, eu falava, gente, cadê o sol? Eu chorava, eu ficava triste. Por que também? Eu não senti muita conexão com as pessoas de lá. Como é uma cidade que é muito cara para se viver, as pessoas são muito busy, são muito ocupadas. Elas têm que trabalhar muito para poder bancar o estilo de vida que é lá em Melbourne. Então, é uma das cidades mais caras do mundo para se viver. E fora também que é uma cidade multicultural, tem pessoas do mundo todo, né? E culturas variam, tem culturas que são mais frias, outras culturas que são mais como a nossa, né? Brasileira, a cultura latina é muito mais dada, é muito mais risonha, sabe? Fala muito. Aqui nos Estados Unidos eu acho a mesma coisa, sabe? Eu acho que as pessoas aqui são muito sociáveis e é por isso até que eu me mudei pra cá. Um dos maiores motivos que eu me mudei. E o que aconteceu comigo na Austrália? Eu comecei a achar que eu não tava mais feliz, sabe? Eu não me sentia viva mais, eu meio que me sentia morta. Às vezes eu chorava, tiveram 2 episódios que eu tava chorando na rua. Um eu tava no trem, entraram 2 policiais, ou 3, não lembro. Eu tava chorando e era noite, eles nem perguntaram se eu tava bem. E eu fiquei muito espantada com isso, porque com certeza se fosse no Brasil eles perguntariam, né? Sabe, tá tudo bem, tá tudo ok? Até por ser a polícia. Enfim. Outra vez também eu tava na academia, chorando no vestiário feminino, e as mulheres meio que nem perguntavam se eu tava bem, sabe? Então era bem assim. Às vezes eu pegava a bicicleta pra ir pra rua, não conseguia fazer amizade, até porque a população na Austrália não é grande, né? São 25, 26 milhões de pessoas. Então, e é um país bem grande, quase do tamanho do Brasil, o que faz às vezes a rua tá sempre mais vazia. E eu não sentia conexão com as pessoas, então eu comecei a ficar muito abalada. Eu não via muita gente sorrindo, sabe? Até o meu ex, no começo, quando eu me mudei pra lá, ele é canadense, mas ele é super simpático. Ele falava, olha as pessoas não riem, sabe? Quando você vai ao mercado, assim, tipo, sabe, atendente. Era muito meio que mecânico, muito robótico. E até ele sentia essa diferença. Mas como eu tava apaixonada nessa época, eu nem percebia, né? Eu só ia, tava sempre rindo. E ele falava até que as pessoas ficavam me olhando e tal. E eu não via nada disso, eu era meio que cega. Mas depois, quando a gente terminou, eu fiquei percebendo mais, né, ao meu redor. E eu comecei a ficar bem triste, sabe? Isso me afetou muito. E eu não vou julgar, não tô falando que, todo mundo é assim. Não, ninguém é igual a ninguém. Essa foi a experiência que eu tive na Austrália. Eu aprendi a amar a Austrália, mas eu tive bastante momentos que eu falava, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou bem, não estou feliz. E essa foi a minha experiência na Austrália. Não é que você possa ir lá um dia, ou se você já foi e teve outra experiência diferente. Essa é só a experiência que eu tive. Então não significa que eu esteja falando que todo mundo, sabe? Não. Até muitas pessoas da Austrália falam pra mim, tem muita gente snob aqui, de nariz pra cima e tal. A cultura é mais fria mesmo, mas é algo cultural. A gente não pode também, né, querer que todo mundo seja igual a gente. Porém, eu prefiro morar em um lugar que as pessoas são mais sociáveis. Eu amo pessoas, sabe? Eu sou muito sociável, eu amo estar rindo, eu amo falar com as pessoas. Aqui nos Estados Unidos mesmo acontece muito, sabe? Às vezes, e eu criei já um hábito também de não falar muito com as pessoas. Pelo meu costume na Austrália, então eu sou mais na minha, sabe? Mas óbvio, se alguém rir pra mim, eu vou rir também. E eu tô sempre aberta, sabe? Mas na Austrália eu dei uma gelada, sabe? Tanto quando eu vim pra cá, eu achava até estranho quando as pessoas falavam comigo. Até hoje, às vezes, eu acho, sabe? Que as pessoas estão sempre interessadas em falar um oi com você, saber como você tá. Eu acho que isso é maravilhoso, sabe? Enfim, voltando a falar agora da Austrália. Tive muitas experiências lá que eu teria que fazer milhares de vídeos pra contar. Mas outro ponto também que foi muito legal pra mim. Quando eu fui pra lá, eu não sabia do tipo de visto, de estudante, essas coisas assim. Eu fui como visto de turista, que te dá o direito de ficar 3 meses na Austrália. E quando chegou lá, eu entrei nas comunidades, né, brasileiras, de brasileiros em Melbourne, brasileiros na Austrália, e descobri que tinha possibilidade de tirar o visto. Porém, meu inglês era pré-intermediário. E para entrar em outras escolas, eu tinha que estar 2 níveis acima, que seria o nível upper. E, ou seja, eu falei, e agora? Eu não queria pagar inglês, porque intercâmbio é muito caro. E eu falei, não quero pagar inglês, sabe? Eu tinha inglês bem básico, eu não conseguia entender ninguém no telefone. Eu ficava morrendo de vergonha quando alguém ia lá em casa entregar alguma coisa, sabe? Tipo, fazer delivery, e eu ficava, cara, eu tenho que falar com alguém, sabe? Ou quando o interfone tocava, eu ficava desesperada. Eu não conseguia ligar, sabe? E meu ex-namorado, mesmo sendo canadense, ele fala um pouco de espanhol. Eu também ensinei um pouco ele e a gente ficava se comunicando mais em espanhol. Mas eu tinha que aprender em 3 meses pra chegar no nível upper, pra conseguir entrar na escola de fitness, que foi a minha escolha, que eu sempre fui apaixonada também por fitness. E eu falei, eu não quero pagar inglês, eu quero pagar fitness. E finalmente eu consegui, eu fiquei 3 meses estudando muito, muito, muito e consegui entrar na escola de fitness.
Porém, o primeiro dia não foi nada mil maravilhas, porque eu não sabia nada. Eu não sabia como se falava ombro, não sabia como se falava cabeça, eu não sabia nutrição, eu não sabia nada. Eu só sabia, tipo, o básico de gramática. E também nesse momento que eu fiquei aprendendo lá na Austrália mesmo. E eu aprendi sozinha. Nesses 3 meses eu não fui pra escola, nem nada lá. Eu tinha feito uma apostila no Brasil de gramática, portuguesa com inglesa, e assistia muita televisão, sabe? Às vezes, quando eu tinha dúvida, óbvio, eu perguntava pro meu ex, mas eu consegui, sabe? Eu fiquei muito feliz. E fui aprendendo muito mais também na escola, porque não tinha brasileiro na minha turma, eu era a única brasileira. E a minha sorte é que eu sabia falar espanhol, meu espanhol também não é perfeito. Tenho muito que aprender espanhol, porque eu tive um namorado chileno e ele não sabia falar português, então eu fui obrigada a aprender como falar espanhol, sabe, por um tempo. E, enfim, eu sei me virar muito bem, sei muitas palavras, mas eu não sei, tipo, regra gramatical, nada certinho, não. Mas eu me viro. E foi a minha salvação na escola, porque se eu não tivesse essas pessoas que falavam espanhol, eu não sei o que seria de mim, porque ia ser muito mais complicado pra eu aprender, sabe? E me ajudaram muito, sabe? A minha aula era full time, tipo, começava 9 horas da manhã e acabava só às 5 da tarde, 2 vezes por semana. Então era bastante tempo fazendo aula, metade da aula era na escola, metade da aula era na academia. Então, assim, foram 9 meses que eu aprendi muito, muito, muito. E depois eu acabei cursando business. Eu tive que fazer outra prova. E como eu não tinha diploma de inglês, não tinha nada pra comprovar que eu tinha inglês, eu sempre tinha que fazer uma prova escrita e tinha que ir na escola falar com a professora, fazer uma prova oral com a professora. E na escola de business eles me falaram: Vanessa, seu inglês tá bom, você tem que dar uma melhorada na gramática, porque né, a sua gramática não tá perfeita. Mas eu falei: não, eu vou aprender, eu tô aprendendo, sabe? Mas eu já sabia como me virar. Então eu cursei business também. E foi muito legal, aprendi bastante coisa. E é sempre bom, porque você está aprendendo sempre diferentes temas. Porque o lance do inglês não é só você aprender a gramática, a saber falar como você tá e tudo mais. Eu amo estudar, sabe? Sempre amei estudar desde o Brasil. Só que no Brasil meu ritmo de estudo era mais durante a semana e final de semana aproveitar um pouco a vida. Como na Austrália meu ex-namorado também tinha esse estilo de vida de estudar muito, final de semana, sabe, sem parar e trabalhar muito, eu fiquei mais ainda, né, estudiosa. Enfim, então não é só aprender a gramática, eu acho que você tem que aprender tudo, porque você tem que saber como conversar com pessoas com outros tópicos diferentes, sabe? E foi muito bom, eu tava sempre aprendendo, além da escola, eu tava sempre na biblioteca, sabe? Eu tava sempre aprendendo. Os 3 meses que eu fiquei, né, estudando, eu não podia trabalhar, porque a Austrália é um país muito rigoroso, então eu também nem aconselho você a trabalhar sem visto, porque não dá, sabe? Não é fácil. E como a população é menor, é muito mais fácil de se regular, né? Tipo, quem tá trabalhando, quem não tá. E eu ficava morrendo de medo, eu sou bem cagona. E, e foi isso. Aprendi bastante, sabe? E fiquei em casa, não trabalhei. Aí depois eu comecei a trabalhar, trabalhei como cleaner, né? Limpando as coisas por 2 meses, mas eu não gostei. Não gostei, mas foi necessário, porque, sabe, você tem que saber ser humilde também, aceitar esses trabalhos. Foi muito bom pra mim. Mas eu sempre discuti com os patrões, porque como no Brasil também eu tinha meu próprio negócio, né? Eu tinha negócio aberto, vendia roupa, então eu não queria mais trabalhar para os outros, sabe? Trabalhei com meu pai também, meu pai teve uma cantina, eu trabalhei com ele. E eu não sou, sabe, eu não tenho mais paixão para trabalhar para ninguém. E muitas das vezes o que acontece os patrões, por exemplo, em outros países, eles sabem que você precisa daquele trabalho ali para pagar seus estudos, para bancar sua vida. Então, muitas vezes a pessoa meio que age com você de má fé. O meu ex-patrão mesmo, eu tinha que ficar fazendo, sabe, anotar tudo, os dias que eu trabalhei, tudo certinho, porque ele vira e mexe que me pagava errado. E eu tinha que ficar cobrando, sabe? Então eu achava bem chato isso. Mas não tem nada de preconceito igual a gente vê no Brasil, porque você tá limpando as coisas. Não, não tem nada disso, sabe? As pessoas respeitam bastante. Mas a postura de alguns patrões, como qualquer trabalho na vida, às vezes não era muito agradável. E eu quis sair disso, eu falei, não vou ficar mais nisso, já tá, sabe, pra mim já foi o limite. Eu trabalhei com um patrão também chinês que era muito legal, só que, cara, tinha que limpar, sabe, apartamento que chineses que ficavam, e era cabelo por toda parte, era um lugar bem sujo, assim. Eu falei, cara, eu não vou ficar nisso, sabe, pra mim já deu. Eu comecei a trabalhar como Uber Eats de bicicleta, e era um frio do caramba, sabe, sempre chovendo, vento do caramba. Mas eu preferia, porque eu também tava cursando fitness e eu falei, é melhor, porque eu tava perdendo quilo. Foi por isso que eu também fiquei bem magrinha, fiquei bem definida na Austrália por isso. Mas não era fácil, gente. Às vezes eu tava na rua, começava mais chuva e eu ficava encharcada e lá não tinha muita cobertura pra você se esconder. Igual, por exemplo, no Brasil é bem fácil achar um lugar pra você se esconder. Lá em Melbourne não era assim. Então, às vezes, se não tivesse uma árvore por perto, já era. Não tinha lugar pra eu, sabe? E eu ficava toda molhada, tipo, voltar pra casa, sabe? E eu ficava triste porque eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que
fazer o dinheiro, e são alguns momentos de pico que você tem pra trabalhar no Uber Eats, né? Não é o dia inteiro. Então, assim, horário de almoço, horário de janta, e acabou. O resto é muito horário pingado. E às vezes eu tava meio que naquele horário de almoço ali, que era o horário que eu mais tinha pra fazer dinheiro, e eu tinha que voltar pra casa com frio, sabe? Com tudo. E graças a Deus a minha alimentação também tava muito boa, o que não me fez ficar doente. Eu sou super contra remédio, até porque quando eu estudei na Austrália, né, eu mudei já a minha visão. No Brasil eu tomava bastante remédio. Mas enfim, eu não ficava nem mais doente. Nem no frio. Olha que eu cresci tendo asma, sendo alérgica. No Brasil mesmo, se eu ficasse no ar-condicionado, já ficava, sabe, com a rinite. Mas na Austrália eu fiquei meio que curada. Por causa do meu estilo de vida, por eu treinar, por eu ser bem ativa, pela minha alimentação ser boa, dormir bem, tudo isso, né? Mas enfim, essa foi a minha experiência na Austrália, sabe? Tiveram milhares de histórias que eu teria que passar aqui um dia inteiro fazendo vídeo falando pra vocês. Mas é isso, meu conselho também é você pesquisar bastante, sabe? Entra do Brasil em grupos do Facebook, por exemplo. Brasileiros na Austrália, brasileiros nos Estados Unidos. Ou aí você também pode buscar por cidades. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, não tem nem brasileiro. Só tem brasileiro 4 horas daqui, que é em Kansas City, por exemplo. Mas onde eu moro não tem ninguém, só tem eu. Eu tô sentindo muita falta porque as pessoas que eu trabalhava, 90% do meu público de trabalho, que depois também decidi trabalhar como Uber Eats, eu voltei pro Brasil de férias, voltei pra Austrália depois de novo, achando que talvez nem ia voltar pra Austrália porque eu não tava tão feliz. Mas aí chegou no Brasil, eu falei, não quero ficar no Brasil, vou voltar pra Austrália, até porque também tinha meus estudos pra terminar lá, né? E eu voltei, obviamente, pra Austrália e eu comecei a trabalhar pra mim, com estética e com fitness e com online coaching também, né? Então eu trabalhava nas 3 coisas pra mim e a maioria dos meus clientes eram brasileiros, o que me ajudava muito. Eu postava na comunidade brasileira, conseguia cliente muito mais fácil. Eu também vendi tapioca lá, porque não vende tapioca pronta, sabe? Só vende polvilho azedo, o que é bom, porque aqui nos Estados Unidos é bem difícil você encontrar polvilho azedo, não é tão fácil. Ao menos os lugares que eu fui eu não encontrei fácil, eu tenho que pedir pelo Amazon e é super caro. Mas enfim, então assim, eu comecei a fabricar a tapioca em casa pra poder vender pra comunidade brasileira. Então, exemplo, eu vendia meio quilo ou 1 quilo de tapioca, sabe, já peneirada, já pronta pra uso, igual você compra na feira. E deu também super certo, mas logo depois eu parei porque eu fui trabalhar com outras coisas, né, pra mim. E foi muito bom, porque assim, eu tava sempre com contato com pessoas do Brasil. Foi lá que eu aprendi muito sobre a cultura, né, paulista também. Eu tenho milhares de amigos de São Paulo, não milhares, mas eu tenho alguns amigos de São Paulo. E eu tinha muito o pensamento de que o Brasil era o Rio de Janeiro, e lá eu vi que não, o Brasil, né, tem milhares de culturas, como eu já falei. Assim como também em qualquer lugar do mundo, né? Tanto na Austrália, como aqui. E essa foi a minha experiência na Austrália. Não quero que vocês pensem que eu odiei a Austrália, não é isso. Eu aprendi a amar sim a Austrália, mas não é o lugar que eu escolhi pra viver. Eu não me sentia bem, eu não me sentia viva mais, sabe? Eu não tava feliz. E olha que eu tive 2 pessoas que me ajudaram muito na Austrália. O meu ex-namorado e meu amigo Chris. O meu amigo Chris, eu ia comprar um carro e ele falou, Vanessa, não precisa comprar carro. Tenho 2 carros aqui na garagem, porque eu morei com ele, né? Após o meu namoro terminar. E ele falou, só vou precisar ligar pro seguro pra poder te emprestar o carro. Não tem por que você comprar o carro, porque meu carro tá aqui parado, né? Tipo, ele trabalhava de casa também. E eu falei, tá bom, eu aceitei. Eu odeio pegar as coisas dos outros emprestadas. Mas, como seria um gasto a mais pra mim pegar um carro, eu acabei pegando o carro dele sim, porque eu trabalhava, sabe? E eu precisava do carro de qualquer forma. Não tinha como ficar sem carro lá, porque eu tinha que levar maca, tinha que levar minhas coisas de fitness, de treino. Então, eu peguei o carro e foi uma grandíssima, assim, grandérrima ajuda que eu tive. Desculpa pelo meu português, porque tem muitas palavras que eu tô falando errado, eu crio palavras, mas não é, tipo, querendo me achar, não, sabe? É só o hábito, porque quando eu vim morar fora, eu busco fazer tudo em inglês. Todas as minhas anotações são em inglês, tudo que eu vou ouvir em inglês, eu pego audiobook pra ouvir em inglês, eu pego podcast pra ouvir em inglês. Tudo que eu faço, eu meio que respiro em inglês. Igual aqui, eu tô muito feliz porque não tem ninguém que fale português. Eu sou, né, a única brasileira aqui, então eu só sempre falando inglês com todo mundo. E é uma forma de você aprender. O que eu acho muito legal, gente. Se você sair do Brasil, tá, cada um tem seu propósito. Eu não tô julgando, não tô falando nada de ninguém. Mas eu acho que se você sair do Brasil, o mais legal é você aprender o inglês também, porque você pode se comunicar com todo mundo, sabe? E é muito bom. O que acontece com o português comigo agora, que às vezes eu vou escrever algumas palavras, eu já não sei mais escrever as palavras. Eu tenho que ficar indo no Google Tradutor pra ver como se escreve tal palavra. Às vezes eu crio palavras novas também. Mas isso é por causa do hábito, né? Porque a nossa mente, né? Se você não ficar ali trabalhando nela... E como eu fico trabalhando muito tudo relacionado a inglês, eu fico ouvindo podcast, tô estudando inglês, faço anotação em inglês. Tudo, a minha vida toda hoje em dia eu faço inglês, sabe? Meu hábito, quando eu pego pra escrever algo, já sai já em inglês. Que era tanto o meu sonho. Eu tive
um ano de aula de inglês no Brasil, era uma vez por semana, mas nessa época eu tava viajando muito, então eu perdia muitas aulas, mas me ajudou pro inglês básico. E óbvio que o inglês que eu tenho aprendido também tá sendo muito esforço meu, sabe? Eu não fui pra escola de inglês, mas é óbvio, qualquer coisa que você vai estudar, você vai estar estudando no idioma inglês. Mas a minha gramática eu ainda peco muito, ainda falta aprender muita coisa de gramática, mas é porque eu fico focando em aprender temas, porque assim eu consigo me comunicar, conversar sobre milhares de temas, sabe? E é muito legal isso. É só você aprender a gramática e acabou. Saber como falar oi, tudo bem, acabou. Então, assim, tem um amplo vocabulário para falar de muitas coisas e acabo deixando um pouco a gramática de lado. Mas é isso, eu vou fazer mais vídeos falando pra vocês, dando algumas dicas. E se vocês tiverem um sonho, não desistam, sabe? Tudo é possível. Tem sempre pessoas boas pra ajudar vocês também fora, sabe? E não desista, sabe? Às vezes a gente fica pensando, eu quero tanto isso, e não faz, e tem medo. A vida é vida em qualquer lugar, sabe? Eu fiquei muito tempo pensando, quando cheguei na Austrália, aquela coisa, né? Eu fantasiava muito o primeiro mundo, eu achava que era igual filme. Em alguns aspectos é igual filme, mas eu escutava uma serralheira, eu falava, gente, tipo uma serralheira. Eu era bem doida assim no começo, né? Demorou um tempo até eu cair na real que o mundo é mundo. Qualquer país que você for é meio que igual. Óbvio que muda a cultura, muda os costumes, mas é basicamente a mesma coisa. Então, assim, aprendam sobre o lugar, sabe? Eu tive esse erro de não ter pesquisado nada sobre a Austrália. Eu só fui, sabe? Mas foi bom também, porque foi uma surpresa. Eu fui pra um lugar que eu não sabia nem pra onde estava indo, então foi bom também aprender lá. Mas se eu pudesse voltar ao tempo, eu teria pesquisado bastante sobre lá, sabe? E é isso. Vocês pesquisam, tem todas as informações que vocês querem na internet. O que eu puder ajudar, se vocês quiserem perguntar pra mim, o que eu puder eu vou estar ajudando, sabe? Eu posso dar dicas. Pode me chamar no meu Instagram, vou por aqui embaixo. E é isso, gente. Muito obrigada por me ouvir e eu vou fazer mais vídeos em breve. Muito obrigada.